Salve, salve família vascaína! Voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco, meus amigos. Antes de começar, lembrando aí que tá rolando um super sorteio aqui no nosso canal, pessoal, de uma camisa oficial do Vascão, meus amigos. Para você ganhar muito simples, basta você se inscrever no meu novo canal lá, Danilo Esporte Clube. O link tá bem aqui na descrição, se inscreve lá. Também você tem que me seguir no Instagram, meus amigos, @VamosVasco, para você aí estar concorrendo a essa camisa belíssima do Vasco de 2020, meu amigo. Se inscreve lá, me segue lá no Instagram para você aí concorrer a essa camisa do Vascão. Bom, pessoal, hoje é dia de Vasco, hoje o Vascão entra em campo aí contra o Volta Redonda, lá em Volta Redonda. Vamos falar sobre aí a provável escalação do Vascão, vamos falar também sobre os desfalques e também sobre aí o Martim Benítez, né, que não vai jogar nessa partida. E também vamos falar no vídeo de hoje sobre 3 jogadores que foram sondados aí pelo Vasco, especulados para vestir a camisa do Vasco. Vamos falar aí qual a real situação dos 3. Bom, pessoal, já peço aí para você deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal. É só clicar aqui no botãozinho inscreva-se, pessoal. Muito obrigado aí aos 80 mil inscritos no nosso canal. Agora a nossa meta é outra, chegar a 90 mil. Compartilhe com seus amigos, se inscreve aí, traz mais vascaínos aqui pro nosso canal, porque a gente está crescendo demais aqui. Muito obrigado mesmo. E sem vocês isso não seria possível. Muito obrigado mesmo. Também peço para você que ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Bom, meus amigos, o Vasco entrará agora há pouco às 4 horas da tarde lá no Raulino de Oliveira em Volta Redonda contra o Volta Redonda pelo Campeonato Carioca. O Vasco, que fez uma péssima campanha aí no primeiro turno, tenta se reabilitar nesse segundo turno. O Vasco, que ocupa apenas a 6ª colocação na classificação geral do Campeonato Carioca e busca aí melhorar os números dentro da competição. O Vasco, infelizmente, não conseguiu aí desenvolver um bom futebol na partida contra o ABC, apesar de ter sido classificado, ter ganhado a partida, mas a gente sabe que o Vasco tem vários problemas e um deles é o próprio treinador Abel Braga, que não faz esse time jogar. O time não tem uma consistência, não tem um padrão tático e um padrão de jogo. O vascaíno sofre demais assistindo os jogos do Vasco contra times pequenos, que em tese era para o Vasco golear, passar o trator em cima, e o Vasco faz esses times ganhar corpo e dá uma certa dificuldade até mesmo para o Vasco aí, quem sabe, sair vitorioso da partida. E o Vasco aí tenta dar uma resposta para o torcedor, né, meus amigos? Estamos aí às vésperas de um jogo bastante importante na Copa do Brasil contra o Goiás, na próxima fase, na 3ª fase já da Copa do Brasil, um adversário já de primeira divisão. Agora é 2 jogos, ida e volta, tem que vencer aí os 2 jogos, ou ganhar um e empatar o outro para sair classificado. Não pode dar chances ao azar como o Vasco vem dando aí, como fez na Sul-Americana contra o Oriente Petroleiro. E no jogo de hoje, o Abel Braga deve tentar aí melhorar essa equipe para preparar para o jogo da Copa do Brasil, né? O time teve apenas uma mudança aí, o Fred Guarim não entrará em campo. O jogador, infelizmente, teve uma fratura aí no seu dedo da mão no último jogo pela Copa do Brasil contra o ABC. Mas o seu problema maior nem é esse, é mais o desgaste físico, e o Vasco está tentando aí poupá-lo para a partida contra o Goiás. O Martim Benítez a mesma coisa, já está inscrito, já está apto a jogar e não entrará em campo hoje para se preparar melhor ainda fisicamente, para tentar jogar bem aí contra o Goiás, quem sabe já ser titular nessa partida. E o time titular do Vasco de hoje contra o Volta Redonda deverá ser Fernando Miguel, Iago Pikachu, Weller, Leandro Castan e o Henrique, que por sinal vem jogando muito bem. Vale a pena a gente elogiar o Henrique e exaltar o futebol dele, porque o jogador mostrou uma evolução muito grande do ano passado para o início dessa temporada. Tomara que ele mantenha aí esse padrão. E no meio campo aí o Raul, Andrei e o Marco Júnior, que ganhou novamente a vaga aí do Fred Guarim, que está fora da partida. E na frente o garoto Vinícius, o Marrone e o Germancano, pessoal. Essa será a provável escalação do Vasco. Muito difícil que o Abel Braga faça algo de diferente, a não ser que ele coloque o time todo reserva. Seria uma surpresa para todos, mas essa será a provável escalação do Vasco aí, que entrará em campo às 4 horas da tarde, com a TV Globo transmitindo contra o Volta Redonda, meus amigos. Na minha opinião, esse jogo aí vai ser 2-0 Vascão, vai ser difícil, mas eu acho que o Vasco vai ganhar de 2-0 aí. Gol do Cano e o Marrone, quem sabe aí, tirando a zica, né, pessoal? No último jogo acertei o placar, acertei até quem fez o gol. Tomara que nesse eu acerte também e o Vasco saia vitorioso.
Bom, pessoal, nos últimos meses aí, nas últimas semanas, vem sendo especulado bastante jogadores para vir reforçar o Vasco. Entre eles foi especulado aí o Matheus, filho do Bebeto, o David Machado, lateral esquerdo, colombiano, e também o japonês Nagatomo. Vamos falar sobre a situação desses três jogadores. O Vasco que contratou o Martim Benítez, que também estava nessa lista aí de jogadores pretendidos pelo Vasco, bastante especulados. Ele já fechou e é do Vasco. Vamos falar desses três jogadores. O Matheus, o filho do Bebeto, foi bastante especulado aí, o jogador teria sido oferecido do Sport ao Vasco, ele estava emprestado na última temporada e ao Vitória de Guimarães, também em Portugal, o jogador revelado no Flamengo, passou praticamente a sua carreira toda jogando lá em Portugal e defende hoje um time grande, né, o Sport. O jogador está sem espaço lá no Sport e poderia vir para o Vasco de graça. Essa negociação aí surgiu várias notícias sobre isso, falando que o jogador estaria próximo de fechar com o Vasco. A princípio a notícia teria estourado lá em Portugal e chegou ao Brasil. Mas a negociação não evoluiu, não temos mais notícias sobre se vai avançar, se o Vasco vai tentar realmente essa contratação, e o jogador segue lá no Sport. Não tem nada ainda do Matheus vir reforçar o Vasco. Jogador de 25 anos, meio campo, que viria aí certamente para compor o elenco do Vasco. Talvez o nome teria ganhado mais força se o Vasco não tivesse contratado o Martim Benítez. Mas eu acho que ele não seria esse cara, não seria o camisa 10 que o Vasco estava tanto procurando aí no mercado. Eu acho que ele seria mais um jogador para compor o elenco, assim como é o Marco Júnior, como é outros jogadores que já estão no Vasco. Bom, agora os outros dois laterais esquerdos, né, pessoal? A gente acabou de falar aí do Henrique, que evoluiu bastante, que teve aí uma melhora considerável no seu futebol. O jogador está passando aí a ser um jogador bem melhor do que foi nas últimas temporadas, vem contribuindo muito, dando a raça. Claro, tem a sua deficiência técnica, mas não deixa de colaborar aí com o time. E o Vasco estaria buscando outros laterais esquerdos, até porque não tem um reserva imediato para o Henrique, né? Tem aí o garoto, vários garotos na base, né? O Alexandre, também tem o Riquelme. O Vasco contava demais aí com o retorno do Ramon nessa temporada. O jogador vai ter que fazer uma outra cirurgia no joelho e ficará por mais algum tempo parado. Isso talvez possa pressionar o Vasco a tentar buscar mais um lateral esquerdo aí no mercado. E foi bastante especulado os jogadores aqui, não é, pessoal? O Yuto Nagatomo foi um dos jogadores laterais esquerdos mais especulados para vir jogar no Vasco. O jogador, eu já fiz vários vídeos sobre esse jogador. O jogador tem um altíssimo salário, mas está em fim de contrato lá com o Galatasaray e ficará livre no mercado. O jogador teria demonstrado um grande interesse em vir jogar no Vasco, até porque a repercussão que teve a chegada do Honda, e a torcida do Vasco queria que o Honda tivesse vindo para o Vasco e comentou Vasco, Vasco, Vasco nas fotos do Honda. Isso chamou bastante a atenção do Nagatomo e explodiu aí que ele poderia vir jogar no Vasco. Até o Guarim convidou o jogador a vir vestir a camisa do Vasco, com quem ele já jogou na Inter de Milão. Os dois são companheiros e quem sabe seria excelente contar com o Nagatomo. Mas o empecilho é esse aí, o grande empecilho, né, pessoal? O alto salário do jogador. Nosso ídolo Bismarck, que passou bastante tempo jogando no futebol japonês, tem grande conhecimento aí do futebol do Nagatomo e tentou aí trazer investidores para tentar essa contratação, para trazer o Nagatomo para o Vasco. Ainda não se tem notícias se essa negociação evoluiu, se o Bismarck está tentando realmente trazer mais patrocinadores aí, investidores para trazer o Nagatomo para o Vasco, para contratar. Assim que tiver informações, que tiver atualizações, a gente vai trazer. Mas a princípio o negócio aí com o japonês esfriou bastante e ele está muito mais longe de ser jogador do Vasco. Bom, e o outro lateral esquerdo é o David Machado, né, pessoal? O jogador colombiano de 25 anos que está jogando no Genk da Bélgica. Foi especulado aí, até mesmo um agente do jogador confirmou que estava negociando com o Vasco e o negócio esfriou totalmente. Talvez aí a torcida do Vasco não teria gostado nada desse anúncio aí de jogador, desse jogador estar sendo negociado com o Vasco. A torcida rejeitou totalmente aí esse jogador, várias críticas nas redes sociais e talvez o Vasco teria recuado bastante. O
agente do jogador chegou a dizer que não poderia comentar mais sobre essa negociação. Talvez o Vasco já teria recusado o nome do jogador e o agente dele deve ter ficado furioso. O jogador está jogando no mercado totalmente distante, né, na Bélgica, ninguém acompanha o futebol belga. Tem grandes times lá, tem o Anderlecht, tem o Standard Liège, mas ele joga no Genk, não é um time grande, é um time médio lá da Bélgica e talvez não seria um jogador ideal para o Vasco, seria mais do refúgio. O jogador que também passou por alguns grandes clubes colombianos, jogou no Milionários e também no Atlético Nacional da Colômbia. Mas não tem mais negociações aí com o David Machado. Se pintar alguma coisa, a gente obviamente vai trazer aqui. Fato é que o seu representante confirmou sim que havia negociações com o Vasco, mas a princípio parece que não evoluiu, não foi adiante aí e, portanto, David Machado está bem longe do Vasco, até mesmo mais longe do que o Yuto Nagatomo. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Comenta aqui embaixo sobre o jogo de hoje, qual placar você acha que vai ser. Eu já falei o meu, 2-0 Vascão. Um gol do Cano e outro do Marrone aí tirando a zica, né? Porque o garoto precisa, tá muito mal mesmo nas partidas e a gente torce pela recuperação dele. É uma joia do Vasco e o Vasco precisa que ele jogue bem para vender, pessoal. A gente sabe que o caixa do Vasco tem que fechar nessa temporada com uma venda de jogador. Infelizmente o Thales se contundiu aí e a responsabilidade sobrou aí pro Marrone e também pro Andrei. E também fala aí sobre esses 3 nomes especulados no Vasco, se você ainda acredita que algum deles será reforço do Vasco. E também eu esqueci de falar do Nicolas Oroz, que eu já fiz até outros vídeos falando sobre ele. Ele não virá mais para o Vasco, o Racing não libera mais o jogador para nenhum outro clube. Portanto, Nicolas Oroz também não será jogador do Vasco. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. E lembrando que no final da partida, às 6 horas da tarde, tem pós-jogo aqui no nosso canal. Fiquem atentos, ative o sininho para você receber o vídeo aqui postado aqui no nosso canal. Tamo junto e vai Vascão!